Olá pessoal, meu nome é Marcelino, estou no 10º semestre do curso de Direito e hoje venho trazer para vocês esse vídeo a pedidos, trazendo informações do que sejam normas penais em branco. A norma penal em branco é aquela que ela necessita de complementação ou no seu preceito primário ou no seu preceito secundário. O que seja preceito primário, o que seja preceito secundário. O preceito primário é aquele em que descreve a conduta ilícita. O preceito secundário é aquele que comina a pena. Ou seja, um exemplo, artigo 121, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos. Preceito primário, matar alguém, porque descreve a conduta ilícita. Pena de 6 a 20 anos. Preceito secundário, porque comina a pena. As leis penais em branco, elas estão classificadas em lei penal em branco em sentido amplo, homogênea ou imprópria, lei penal em branco em sentido estrito, heterogênea ou própria, e ainda lei penal em branco ao revés ou às avessas. Vamos especificar cada uma. Então vamos lá. Lei penal em branco em sentido amplo, homogênea ou imprópria. Esta lei penal, ela necessita de uma complementação no seu preceito primário, que está na mesma fonte legislativa, em lei ordinária, assim como ela. Vamos dar um exemplo. O Código Penal traz no seu artigo 237, vamos buscar aqui o artigo 237 do Código Penal, que ele traz causas de impedimento. E esta causa de impedimento, você não vai encontrar conhecimento prévio de impedimento. E esse conhecimento prévio de impedimento, no artigo 237 do Código Penal, o que é impedimento? Você não encontra na mesma fonte legislativa, no mesmo código. Você encontra na mesma fonte legislativa, no mesmo patamar, na mesma lei ordinária, mas está em outro diploma. Qual seja esse diploma? O Código Civil, no artigo 1521, vai estar lá as causas de impedimento, que é contrair casamento com ascendente, descendente, afins em linha reta, adotado com adotante e etc. Esta é a lei penal em branco, em sentido amplo, homogênea ou imprópria. A outra lei penal em branco é a lei penal em branco em sentido estrito, heterogênea ou própria, onde a complementação do seu preceito primário você só vai encontrar em uma outra fonte legislativa, qual seja leis, decreto, regulamento, portaria. Como um exemplo, nós temos o tráfico de droga, que é aquele que traz artigo informando importar, exportar, remeter, preparar, fabricar drogas. Mas a lei não traz nem no mesmo corpo da lei e nem em uma fonte legislativa do mesmo patamar. O que vai especificar o que vem a ser droga é uma portaria da Anvisa, ou seja, a fonte legislativa não se equipara à mesma fonte legislativa do código que trouxe a lei penal em branco. Já a lei penal em branco ao revés, atente-se para isso. Ela precisa da complementação no seu preceito secundário e não no seu preceito primário. Qual é o exemplo? O exemplo é genocídio lá da lei 2.889 de 56, ela traz toda a informação no seu preceito primário, está totalmente completo, mas o seu preceito secundário, onde culmina a pena, você vai encontrar no Código Penal. Uma outra subdivisão é trazida por Luiz Flávio Gomes, é quanto às leis penais em branco em sentido amplo, que ainda pode ser subdividida em homovitelínea e heterovitelínea. Qual a diferença? A diferença é que na lei penal em branco homogênea homovitelínea, não só está na mesma fonte legislativa, como está no mesmo diploma normativo. O que vem a ser isso? Quer dizer que a complementação do seu preceito primário está ali mesmo no corpo da norma. Exemplo peculato, que é o crime praticado por funcionário público no uso de sua atribuição. E
o conceito de funcionário público você encontra no mesmo Código Penal, ou seja, não está não somente na mesma fonte legislativa, como está no mesmo diploma normativo, no próprio Código Penal. Não recorre ao Código Civil, como no caso de conhecimento prévio de impedimento, que está na mesma fonte legislativa, todavia está em um outro diploma normativo. Você sai do Código Penal para o Código Civil. Na homo vitellinea, a lei penal em branco, em sentido amplo, homo vitellinea, não está ali mesmo. Já a lei penal em branco heterovitellinea, ela se encontra na mesma fonte, mas não está no mesmo diploma normativo. É o caso, coincidentemente, concomitantemente, a lei penal em branca homogênea, que busca as informações sobre a causa de impedimento que você vai buscar lá no Código Civil, serve também porque não está no mesmo diploma normativo, está em um outro diploma normativo que está no mesmo patamar. Uma boa informação para que vocês venham a introjetar as diferenças é atentar para os termos. Lei penal em branco homogênea, que é igual, ou seja, está na mesma fonte legislativa. Homogênea, a complementação está ali numa outra lei equiparada. Já a heterogênea é heterodiferente, quer dizer que está em uma outra fonte legislativa, em uma fonte diferente. Por isso que ela é em sentido estrito, porque ela é realmente uma lei penal em branco que precisa de uma complementação de uma outra fonte legislativa. Por isso que ela é própria, porque ela é integral, é uma coisa que realmente é estrito, ela é realmente uma lei penal em branca, porque ela realmente precisa de uma complementação, e esta complementação está em um outro diploma normativo. Eu espero que tenha ajudado vocês e vou ficando por aqui até o nosso próximo encontro.